que bom. Oh, que Bom, linda. né? Deus é bom. Meu marido me surpreendeu com uma cesta de café da manhã. Ai, Ai, que lindo! que lindo, É, né? Que bom. Deus é bom, né, Que meninas? bom, Gabi. Amém. Que Eu bom. tô Meninas, eu só um vou pouquinho com a desligar o câmera microfone desligada, aqui. porque eu tenho que passar umas coisinhas pro Beto, mas eu tô ouvindo. Daqui a pouco eu ligo, tá bom? Tá bom, Eu menina. vou Tudo desligar bem, aqui o Fernanda? microfone. Carol? Tudo bem, tá jóia. Como é que vocês estão, meninas? Tá tudo bem? Vamos começar o nosso devocional, né? Hoje a gente está chegando aqui no capítulo 8 de Romanos, no meio dessa carta aos Romanos, e assim, que coisa linda, gente, esse capítulo é precioso demais. Então, eu já queria falar uma coisa com vocês, que a gente vai dividir esse capítulo em duas partes, porque ele tem muita coisa preciosa nesse, nessa carta aqui, nesse capítulo, e assim, eu não queria passar batido, não queria que a gente, né, fizesse ali com pressa, porque tem muita coisa preciosa para a gente meditar. Então, a gente vai ler assim do versículo 1 até o versículo 17, né? E depois a gente lê o restante, porque tem muita coisa de Deus aqui para nós. E esse capítulo, assim, é o meio do livro de Romanos, que o livro de Romanos tem 16 capítulos, né? E o capítulo 8 aqui chega aqui no meio e parece assim que o apóstolo Paulo, sabe, liberou assim um monte de palavra preciosa, parece que assim de tudo que ele estava vindo assim, sendo mais pesado, falando muito de lei e tal, aqui parece assim que ele foi até poético, né? E então assim, é muito lindo esse capítulo. Eu queria que a gente pudesse assim estar meditando um pouquinho nele e ficam assim dois assuntos, né? Então, para a gente não embolar tudo, a gente começa aqui com esse primeiro assunto e depois a gente vai, na próxima semana, a gente termina ele. E, meninas, eu queria já, assim, encorajar vocês a sábado participarem do nosso piquenique. Eu acho que a Pri não conseguiu colocar a enquete lá ainda. Se quiser, Pri, de repente eu coloco lá. Quem vai, né? Para a gente combinar direitinho, para a gente estar animada, a gente levar alguém, né? E vai ser assim um tempo precioso para a gente de manhã. E aí a gente tem uma palavra, o que que eu ia sugerir já, que a gente então não fizesse o devocional na sexta, e a gente deixasse para fazer lá no sábado de manhã, né, juntas. Eu acho que assim vai ser bem legal. E não sei se tem como gravar lá, não vai ter, né? Não sei, né? Quais as condições que a gente vai ter, mas acho que vai ser assim bem legal, um tempo da gente tá juntas mesmo, né? Tá orando juntas, tá rindo, conversando, recebendo da palavra, né? Vai ser um tempo assim bom, como a gente já fez da outra vez, mas Deus assim vai acrescentando umas camadas na gente, né? E, e o tempo, a previsão do tempo já está melhor, então eu creio que vai dar tudo certinho, tá? Vamos orar, meninas? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Deus, por podermos falar com o Senhor de forma tão aberta, de forma tão clara, e sabermos que nós somos aceitos na Tua presença, somos recebidos, Senhor, sem culpa, Senhor, sem condenação, Senhor. Nós estamos diante do Senhor com liberdade, Senhor, e temos esse livre acesso à Tua presença. Isso é tão maravilhoso. Senhor, cada uma das minhas irmãs aqui, cada uma das meninas, Senhor, que a gente chama de forma assim tão carinhosa, Senhor. Deus, cada uma tem prazer de poder falar contigo, Senhor, ter liberdade de entrar na tua presença, se expor o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos, Senhor, as suas dúvidas. Tudo isso nós podemos apresentar diante do Senhor e o Senhor não nos rejeita. Pelo contrário, o Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe, e o Senhor ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, e o Senhor é esse Deus de resposta, esse Deus de presença, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor, nessa manhã. Senhor, e abrimos o nosso coração para ti, para a tua palavra, e clamamos, fala conosco, Senhor, dependemos do Senhor. Não dependemos daquilo que nós sabemos, Senhor, de quem nós somos, mas dependemos do Senhor agir em nós, da tua vontade, da tua voz, Senhor, sobre o nosso coração. É isso que nós queremos, Senhor, obedecer a tua voz, reconhecer a tua voz, Senhor, e estarmos alinhados com aquilo que o Senhor quer fazer, Deus, em nós e através de nós, Senhor. Que as minhas irmãs sejam abençoadas, Senhor, nos seus afazeres agora, enquanto trabalham, mas que possam estar ligadas com a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria colocar uma música aqui de início,
para a gente. É, só para a gente introduzir aqui o que fala esse capítulo, né? E só um pedaço dessa música, e que você possa ouvir, assim, que o Senhor ministre ao teu coração, qualquer tipo de condenação, de injustiça, qualquer tipo de acusação que venha sobre você, que vá caindo por terra em nome de Jesus, amém? Vamos ouvir essa música. Todas as provas que eu passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do meu tentador. Lembranças do passado vêm, querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, sabe que não é mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida moderna está. Pelo sangue que desceu na cruz, é sempre maravilhoso e necessidade do libertador. Tua condenação para quem está em ti, Deus Senhor. Meninas, eu quis colocar essa música e para a gente pensar nessa manhã, né, a gente assim trazer ao nosso coração se existe alguma condenação, existe alguma acusação contra nós, né? Se você pode se lembrar aí, lembranças do teu passado, coisas que vêm dizer para vocês, olha, vocês não podem, vocês não conseguem, vocês não são dignas de estar na presença de Deus. E esse capítulo aqui já inicia falando assim de forma poderosa sobre isso, né? A gente falou no capítulo anterior, não sei se vocês vão se lembrar, sobre essa lei do espírito, né? A luta que existe entre o espírito e a carne, né? E que Paulo fala assim, o mal que eu não quero fazer, se eu faço, o bem que eu quero, eu não faço, e falando sobre essa luta que existe, né? E parece assim que ele vem resumir, né? Terminar, quando nós terminamos aqui os versículos do capítulo 7, né? Ele fala assim, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar, me libertar disso, dessa guerra espiritual, dessa guerra de estar carregando esse corpo morto, esse pecado sobre a minha vida, né? E aí o capítulo 8 já começa de uma forma linda, ele falando assim, mas agora, portanto agora, né? Mesmo que eu venha sofrendo todas essas coisas, ele fala, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, ele vem trazendo aí no capítulo 7 esse conflito todo que todo cristão vive, né? Essa guerra, né? Entre o espírito e a carne, o que eu vou satisfazer, e a gente lutando para viver as coisas do espírito. E aí parece que o apóstolo Paulo vem aqui com uma arma poderosa, né? Ele vem assim com essa lembrança e assim te trazer, olha, eu tenho essa capacitação para você, você pode se revestir disso aqui, né? Que Deus nos dá, né? E ele fala, né?
agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você tem essa arma, você tem essa, vamos dizer assim, essa armadura, né, para se revestir. Eu não estou mais obedecendo à lei do pecado e da morte, eu obedeço à lei do Espírito de vida. E ele fala, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Vocês se lembram que a gente comentou ali sobre uma lei de trânsito, um exemplo de uma lei, né? Tivesse lá uma placa de uma... A gente até usou a Fabi aqui como exemplo, ela estacionando lá numa vaga maravilhosa que ela achou, e de repente ela não percebe. Quando ela sai do carro, ela olha, tinha uma placa em cima, dizendo que aquela placa é só para idoso ou para pessoa deficiente, né? E ela acaba ali de ter infringido uma lei, né? E o que ela faz? O que ela vai... Que atitude que ela vai tomar ali? Ou ela entra no carro de novo, dá ré e vai procurar outra vaga, vai estacionar em outro lugar, ou ela, não, eu só vou ali rapidinho, né? Vou ali pagar uma coisa rapidinho, ou comprar uma coisa rapidinho, vou comprar um pão na padaria, e permanece ali, né, parada naquela vaga, mesmo sabendo que está errada. Que atitude, né, que tomar, né? E aqui fala assim que a lei ela não pode te libertar, né? O apóstolo Paulo está falando muito aqui para os romanos, porque os romanos, desde o início, ele veio trabalhando sobre essa justiça, né? Os romanos tinham as leis muito rigorosas, né? E falando muito ali para os cristãos que estavam ali em Roma, que os cristãos ali de Roma estavam muito acostumados com as leis, né? E estavam ali debaixo desse jugo da lei romana, né? Então, assim, eles questionavam muito determinadas coisas dessa liberdade agora em Cristo, né? E eles pensavam muito em obedecer à lei judaica, né? Eles tinham que cumprir a lei. Só que aqui o apóstolo Paulo fala assim, que aquilo que a lei não foi incapaz de fazer, a lei é incapaz de nos libertar, né? Ela é incapaz de satisfazer as exigências de Deus no cumprimento de todas as coisas, porque nós não conseguimos cumprir toda a lei. Imagine, toda a lei de Deus, né? Tudo que está escrito na Bíblia, será que a gente consegue cumprir cabalmente? A gente consegue, né, de ponta a ponta, cumprir todas as leis? Nem o resumo dos 10 mandamentos a gente às vezes não consegue. A gente acaba falhando em algum, né? Então, assim, a lei, né, esse peso da lei sobre nós, a lei não nos liberta, né? A lei, ela só é para nos lembrar do nosso pecado, né? Ela é como se ela estivesse ali, né, aquela placa tivesse ali para lembrar que a gente está infringindo, que a gente errou, mas ela não absolve a gente, né? Mas aí aqui o que ele fala, né? Que a semelhança do homem pecador, Cristo se ofereceu como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, porque Cristo levou sobre si as nossas dores, enfermidades e os nossos pecados. E o pecado foi condenado na carne de Cristo, né? No corpo de Cristo, ele levou sobre si, né? E aí, olha o versículo 4, diz assim, a fim de que as justas exigências da lei, as justas exigências, né? Aquilo que Deus exige que seja pago, que seja cumprido, é justo, porque realmente nós éramos culpados. Então Deus precisava exigir que tivesse um pagamento pelos nossos pecados. E aí ele fala a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas na pessoa de Cristo. Em Cristo, todas essas exigências, tudo aquilo que Deus pediu, tudo aquilo que Deus exigia que fosse cumprido, foram perfeitamente completadas em Cristo, né? E ele fala assim, para que nós não vivamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, a lei que opera em nós não é uma obrigação, mas é um prazer, é uma lei do Espírito, né? E ele fala assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E ele fala assim, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, né? Quem é dominado aí por
por esse desejo desenfreado, né? Por esse pecado mortal que vive na nossa carne, não tem como agradar a Deus, né? Agradar a Deus só no Espírito. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Olha que notícia poderosa para nós. Entretanto, vocês, cada uma de nós aqui, meninas, não estamos mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito de Deus habita em vocês? O que você pode dizer aí de si mesma, né? Com certeza, né? Graças a Deus por isso, porque, queridas, a gente nem sentiria prazer em falar das coisas de Deus, né? Em louvar, em adorar a Deus, se o Espírito de Deus não vivesse em nós, não habitasse de forma plena em nós, né? Aqueles que não têm o Espírito de Deus, eles, assim, como que eles acusam, como que eles, assim, ficam falando, né? Nossa, para que isso? Para que ir tanto na igreja? Para que cantar? Para que tanto ler Bíblia? Para que tanto orar? Para que tanto isso, né? Para que estar lá trabalhando? Nossa, você podia estar fazendo tantas outras coisas, podia estar se divertindo. Não entendem o prazer que nós sentimos em estar na presença de Deus, em ter as coisas de Deus, do reino de Deus, né? Então, as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não vão entender. Mas aqui fala assim que nós não estamos mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, por isso que não vai entender as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, né? É o que a palavra diz, né? Aí diz no versículo 10, mas se Cristo está em vocês, como está em cada uma de nós, né? O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça de Deus, né? Aquilo a gente faz morrer a nossa carne, mortificar a nossa carne, e o nosso espírito está vivo, né? E aí no versículo 11 diz assim: e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Essa é a promessa, né, de que nós receberemos um novo corpo glorificado, né? Então, meninas, assim, nós vamos receber um corpo lindo. Se a gente se acha que indigna, se a gente acha que, nossa, né, o meu corpo, o meu cabelo, como é que é? E a gente vai receber um corpo glorificado, muito infinitamente superior a esse aqui, né? Vai ser assim maravilhoso, né? Por meio do Espírito que habita em nós, através do Espírito Santo, nós vamos receber esse corpo. Então, isso faz parte também da salvação em Cristo Jesus, né? Receber um novo corpo. Então, tudo em nós vai ser, nós somos regenerados no nosso espírito, mas tudo em nós um dia, né, quando essa obra estiver assim, totalmente completa, né, nós estivermos com o Senhor, nós vamos receber um corpo também glorificado, isso também vai ser regenerado em nós, né? E aí o versículo 12 diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas para vivermos não mais para vivermos sujeitos a ela. Nós não temos mais dívida, nós não temos que pagar nada à nossa carne, né? Mas diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, né, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna livre por adoção, por meio do qual chamamos a Papai. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha só o que esse texto vem dizer aqui, né? Que nós não precisamos mais temer, ficarmos escravos do pecado, né? E temermos, né? Ficarmos com medo, nos escondermos de Deus. Mas aqui fala assim que nós recebemos um espírito de adoção, né? Nós somos adotados agora, né? E nós temos assim uma herança incorruptível, uma herança que não se corrompe, e nós temos uma herança em Cristo e podemos chamar Deus de paizinho. Sabe, quando uma criança é adotada, isso se for realmente legalmente, né, tudo conforme tem que ser, uma criança é adotada, ela vai receber ali um nome, né, do seu pai, também vai receber um registro ali, e essa criança também
vai ter direito à herança, se ela for adotada legalmente, né, de acordo ali com toda a justiça, né, com os documentos, tudo certinho, ela também passa a ter direito a uma herança, assim como os outros irmãos. E é isso que Cristo fez com a gente, sabe? Ele, assim, nos deu esse direito de recebermos uma herança junto com ele, por isso fala co-herdeiros, uma herança que Deus nos dá uma herança correlata, co-herdeira, junto, né, juntamente ali com a herança de Cristo. Então, nós podemos chamar nosso Pai de Abba, de paizinho querido. Isso significa que você tem liberdade para entrar na presença de Deus em intimidade. Só quem fala paizinho, quem chama Deus de paizinho, de íntimo, sabe, de querido, de poder acariciar o rosto de Deus e estar ali bem perto, são os filhos. E há uma, assim, né, o povo judeu, eles, assim, até hoje, né, existe essa tradição deles evitarem de chamar Deus, de pai, né? Eles até, alguns textos ali, alguns atrás a gente viu nos evangelhos, alguns falando, não, ninguém chama de mestre, ninguém chama de pai, né? Lá nos evangelhos a gente vê isso, porque eles tinham esse temor, mas em Cristo nós podemos ter essa liberdade, de chamar o nosso Deus de pai, de paizinho, de íntimo, de querido, né? E de poder nos achegar a ele. E aí, gente, esse texto aqui é maravilhoso, fala assim que nós somos herdeiros ou co-herdeiros, e se nós participamos dos sofrimentos, quer dizer, da morte de Cristo, né? Daquilo que ele sofreu, nós entendemos, nós reconhecemos esse sacrifício dele por nós também podemos participar da sua glória. Nós vamos participar da sua glória. E essa glória futura que nos aguarda, ela já nos dá vislumbres. A gente já pode experimentar dessa sua glória aqui, quando a gente experimenta da presença do Senhor, quando a gente experimenta dessas coisas boas do reino de Deus, né? Quando a gente se reúne como igreja, estando juntos, isso a gente experimenta um pouquinho, um mínimo, né? Do que vai ser lá na presença de Deus eternamente. E aí, meninas, eu queria assim chamar a atenção de vocês, como esse capítulo começa, né? Nenhuma condenação há. A gente já conversou sobre isso aqui, eu quero reforçar isso nessa manhã. O que está te acusando, sabe? O que vem do teu passado que tenta dizer para você, olha, você não é digna de estar na presença de Deus. Você não é digna de chegar na igreja, levantar suas mãos, né? Você não é digna, né? Quantas vezes, né? Isso já aconteceu comigo, de estar me preparando, às vezes estar me arrumando para ir ao culto, e você começa a se arrumar, e às vezes você coloca uma maquiagem, você coloca uma roupa, né? Uma roupa de sair, que a gente fala, né? Não aquela blusinha aqui de usar em casa, né? A gente já procura colocar uma roupa melhor, porque a gente vai na casa de Deus, a gente vai encontrar as pessoas, e vem aquela acusação, quem é você, né? Quem é você para sair? Quem é você agora para entrar no carro? Quem é você para se arrumar e chegar lá na presença de Deus, levantar suas mãos? Olha aí para o seu pecado, olha aí para a sua vida, olha quem você era, sabe? Você é digna? Será que você é digna de falar das coisas de Deus, lembrando de quem você era? Sabe? Vem assim, aquelas acusações malignas, né, no teu coração. Você não podia estar lá, né? Mas a gente usa essa arma poderosa aqui, olha, nenhuma condenação há. Eu sei que o passado vem de vez em quando ele vem tentando, né? Ele volta aí na sua carne, tentando te acusar, né? Falando, olha, você já cometeu esse e esse pecado, você já fez isso. Quantas de nós, meninas, mulheres, então, que já foram abusadas de tantas formas, e às vezes não só fisicamente, não, sabe? Abusadas psicologicamente, né? Abusadas aí na nossa emoção, né? Naquilo que a gente é. Quantas vezes, assim, os homens, muitas vezes, muitas, né? A gente não vai usar só os homens aqui, mas outras pessoas também, desqualificando você, né? Dizendo, não, você não vai conseguir, porque você nasceu dessa forma, nasceu nessa família, né? Você não tem condições de alcançar certas coisas, ou você não pode estar lá na frente. Eu me lembro aqui da Keren, a Keren, né? A gente até hoje então não ouviu a Keren louvando a Deus, mas eu sei que a Keren tem uma voz linda, uma voz assim
especial que Deus deu a ela para louvá-lo, né? E quantas vezes, talvez, vem uma acusação, não, você não pode estar lá na frente. Quem é você para ir lá cantar? Quem é você para ir lá se expor e querer ministrar alguma coisa a alguém? Você não tem nada. Mas assim, o que esse texto vem dizer é que não há nenhuma condenação, que a Keren é livre, sim, para expor, para colocar para fora aquele dom, aquele talento que Deus tem dado a ela para ser usado para a glória de Deus, sabe? Quantas vezes nós somos assim espezinhados, sofremos mesmo essas acusações o tempo todo, né? O inimigo ele usa essas armas para nos combater, para nos deixar pequenos, né? Eu esse final de semana mesmo nós fomos num retiro de líderes, né? Um mini retiro de líderes, e a gente foi tão ministrado ali, tantas coisas boas que o Senhor falou conosco ali, sabe? Não só ministradas pela palavra, pelo tema do retiro, mas ministrados uns pelos outros. Os irmãos, nós tivemos um momento ali de uns com os outros, sabe? Podermos falar bem de alguém, podermos abençoar a vida de alguém, e nós fomos tocados por isso. Foi tão especial o momento que nós vivemos ali. E quando eu cheguei em casa, né, a gente numa situação aqui, não é uma coisa minúscula, pequena, mas o inimigo tentou desqualificar isso, sabe? Eu ouvi alguém falando a respeito meu e do meu marido, falando assim, para que tudo isso? Para que tanto ir na casa de Deus? Para que tanto ir? Foram ontem para um retiro, voltaram ontem de noite, agora de manhã já estão indo de novo para a igreja, mas para que tá isso? Deus está em todo lugar, não precisa tanto ir para a igreja, não precisa tanto buscar. E aquela acusação, sabe? Aquela acusação de que você não está dando conta, você não está sendo suficiente, você não está fazendo certo, fica só indo para a igreja, fica só indo para a oração, fica só, né? E assim, esse tipo de acusação, sabe? E aquilo entrou no meu coração e de primeiro momento eu me feriu, eu falei, puxa, que injustiça, sabe? Por que as pessoas estão falando isso de nós? E me veio aquela frase, só parece que passou assim na minha mente aquela frase, né? De Judas falando, né? Lá com Jesus, com os discípulos, né? Quando Maria vai e quebra o vaso de alabastro lá aos pés de Jesus, e Judas fala: para que esse desperdício? Para que tanto isso? Para que se dar tanto? Para que se entregar tanto? Né? Não é necessário isso. E esse tipo de acusação, você está sendo boba, você está perdendo a sua vida, você está perdendo dinheiro, porque não, você tinha que estar trabalhando, tinha que estar ganhando. Se estivesse numa festa, ou se estivesse trabalhando, ganhando dinheiro, não, está tudo certo. Mas porque a gente está entregando as coisas na presença de Deus, está se gastando mais pelas coisas de Deus, há uma acusação, né? Não, você não pode, você tinha que estar trabalhando, correndo atrás, você tinha que estar trazendo sustento para casa, né? E enquanto assim a gente tem esse prazer aqui nas coisas de Deus, e aí esse versículo vem encaixar perfeitamente, não há nenhuma condenação. Eu não vivo mais debaixo da lei, né? Eu vivo debaixo da lei do Espírito de vida que me libertou e me dá essa liberdade de estar na presença do meu Pai, de chamar o meu Deus em intimidade. E assim, cada uma de nós aqui, cada uma de vocês, se levantem, meninas, cada manhã. Isso é uma verdade poderosa aqui da palavra de Deus, sabe? Aqui o livro de Romanos começou falando lá sobre que não há assim desculpa para nenhum dos homens, né? Nós, no primeiro capítulo, fala ali que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque toda a natureza, né? Tudo o que está ao nosso redor declara a glória de Deus, né? E a gente não tem desculpa nem para judeus, nem para não judeus, para judeus, gentios, não há desculpa de que a gente não possa estar vendo Deus atuar nessa terra, né? E aí ele vem falando sobre leis, né? Falando sobre circuncisão, falou sobre a fé de Abraão, que nós somos justificados pela fé, né? Vem falando o tempo todo aqui esses capítulos, aqui o capítulo 7 que a gente tinha lido essa semana, falando sobre essa guerra da carne e do espírito, né? E aí ele vem com esse bálsamo aqui para te fazer levantar cada manhã, sabe? Sabendo assim, não, eu sou justificada em Cristo Jesus. Eu posso me levantar nessa manhã
eu posso levantar o meu rosto, eu posso sair para trabalhar, eu posso sair para estudar, para fazer aquilo que Deus tem me chamado para fazer, de cabeça erguida, sabe? O meu passado não me acusa mais, o meu passado ficou para trás, sabe? Porque Cristo já venceu, ele pagou o preço, né? E quando a gente pensa em condenação, pensa em alguém que cometeu ali, né, um delito, que cometeu um erro grave, né? E essa pessoa passa ali por toda a justiça, essa pessoa vai ser acusada, né, ao Ministério Público, ou quem for ali vai acusar aquela pessoa, e essa pessoa vai ter que ter o direito, né, de resposta, o direito de se defender ali diante de um juiz, né? E vai haver ali um julgamento até que haja uma condenação, né? Se essa pessoa vai ser absolvida ou ela realmente vai ser condenada, né? E, gente, deixa eu trazer uma coisa aqui, a condenação é a ação, né? Isso a gente vê você pode buscar aqui no Google, algum dicionário, a condenação é a ação de impor um dano ou prejuízo legal ou moral a alguém como uma resposta a uma ação ou uma conduta reprovável dela, né? Então, a condenação é isso, é uma resposta que se dá a uma conduta reprovável de alguém. Essa pessoa precisa ser presa, precisa ficar reclusa, precisa pagar uma indenização, né? Então, assim, existe essa condenação para as pessoas, né? E, assim, se coloca no lugar de alguém, né, que está ali diante da justiça, diante de um juiz, e recebe uma condenação, né, recebe a sua sentença, olha, você vai ficar recluso, vai ficar preso, a sua sentença foi de 30 anos, ou a sua sentença foi de 20 anos, beijo, minha filha saindo aqui. Uma sentença ali de 20 anos e você vai ter os seus direitos usurpados, né? Você não vai ter mais o direito de estar saindo, você vai ficar preso, né? Vai ficar... pensa bem naqueles que estão presos sem ver, muitas vezes, a luz do sol direito, sem ter direito a ter uma cama confortável, de ter um espaço só seu, né? De estar confinado num lugar com várias pessoas, às vezes um lugar frio, úmido, sujo, né? Então, assim, existe essa condenação. Mas, assim, eu quero te dizer, em nome de Jesus, que você está livre disso. Jesus pagou. Era como se você recebesse essa sentença, né? Sabe? E Jesus chegasse lá, abrisse a porta da prisão e dissesse, não, ele não vai ficar aqui, não, ela não vai ficar aqui, porque eu já paguei por ela. Então, isso é algo, assim, libertador para as nossas vidas. Jesus fala, eu paguei, eu já paguei. A condenação, que havia de acusação contra ela, eu retirei na cruz, né? E ela pode estar livre, por isso ela pode levantar todas as manhãs, por isso ela pode sonhar, voltar a sonhar de novo com uma nova vida, não vai ficar mais confinada num lugar escuro, num lugar frio, num lugar feio, num lugar sujo, num lugar apertado, e é isso que às vezes, assim, o inimigo das nossas almas quer que a gente viva, sabe? Nesse lugar apertado, como se a gente não tivesse espaço para nada, a gente não pode nem ousar sonhar, ter pensamentos, a gente não pode ousar sentir alguma coisa boa, porque tudo ao nosso redor é exprimido, é escuro, é frio. Eu penso assim nas celas das prisões, né, como são duras e difíceis, né? Imagine as pessoas que vivem presas, a coisa mais maravilhosa para ela já é receber, olha, você está em liberdade, você pode sair, você pode viver a sua vida novamente. E é isso que Cristo fez conosco, sabe? Nós estávamos fadados a uma prisão dessa forma, uma prisão mental, uma prisão das nossas emoções, prisões na nossa alma, né? Que fazem a gente ficar encarcerado, sabe? Faz com que a gente tenha limites, mas Cristo não, ele veio te libertar, sabe? Por isso você pode, olha, a Fabi falou que eu estou fazendo 50 anos, né? Estou cinquentando. Pode voltar a sonhar ainda com 50, pode estudar ainda com 50, sabe? Pode fazer muita coisa, pode se divertir, pode sair, ser livre, sabe? Com 50 anos, pode voltar a falar com as pessoas, pode sorrir, sabe? Não tem uma camisa de força, não tem algo prendendo você, sabe? Por causa daquilo que Cristo fez. Já nenhuma condenação há. O teu passado, olha, mas eu pequei no passado, sabe, meninas? Quantas de nós, talvez não estou falando aqui do nosso grupo aqui, mas quantas de nós, mulheres, podem olhar para trás e falar assim, mas eu me prostituí,
eu vendi meu corpo, né? Eu sofri esse abuso e depois eu não consegui parar, né? Eu me vi condenada, presa a esse pecado, sabe? Você pode ser livre em Cristo Jesus. A sua mente pode ter novidade na sua mente. Você não precisa mais ficar presa, condenada a isso, a essas lembranças dolorosas, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor pega esses seus pecados e lança no mar do esquecimento. Se Deus, que é onipotente, onipresente, sabe, que sabe de todas as coisas, Deus que controla todas as coisas, se esquece, quanto mais nós podemos nos esquecer, sabe, daquilo que nós éramos. E isso é maravilhoso quando a gente olha assim para a igreja do Senhor e a gente vê assim que a igreja do Senhor é a igreja dos ex, né? Eis aquilo, eu fui um ex-condenado, eu fui uma ex-prostituta, um ex-viciado, mas ex, passou, está para trás de mim, agora eu tenho uma nova vida, ando em novidade de vida. E isso que Cristo fez, assim, nos permite sonhar mesmo de novo, sabe? De pensar assim, eu posso ser alguma coisa. Me lembro daquela mulher, né, pega em adultério, e que o Senhor não condenou, ele disse, eu também, nenhum dos teus acusadores te condenou, e ela olha para um lado, para o outro, e não vê mais ninguém, e Jesus fala, eu também não vou te condenar, eu não te condeno, vai, não peques mais, porque agora você vai poder andar na lei do Espírito, sabe? Você vai obedecer a Deus por prazer, não é por obrigação, mas por prazer, e você não vai pecar mais. Não peques mais, seja livre. E aquela mulher pode voltar, talvez, a sonhar com um casamento, com um relacionamento correto, sonhar com uma família, com filhos. E é isso que ele faz conosco, ele nos coloca nessa família em Cristo Jesus, ele coloca no reino de Deus de forma assim maravilhosa. A palavra de Deus, ela é assim, ela é poderosa quando a gente pode tomar posse dessas armas aqui, quando vier um pensamento intruso na tua mente dizendo, olha, você não pode estar lá, você não pode chegar lá, você não vai conseguir, não, você tomar isso aqui da palavra e falar assim, não, nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu realmente não podia pagar pelos meus pecados, eu era mesmo, eu tinha que ter sido condenado, mas Cristo pagou por mim e o pagamento dele foi total, foi absoluto. Não tem como, ninguém pode tirar isso da mão do Senhor, sabe? E ninguém pode nos tirar da mão do Senhor. A gente vai ler aqui mais para frente, os capítulos, no capítulo 8, capítulo 9, né? Vai falar isso, que assim, não há poderes, não há domínios, né, que podem nos separar do amor de Deus, né? Não há anjos, não há potestades, não há nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse amor dele derramado sobre o nosso coração fez essa transformação na nossa vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem dias que você vai acordar e o inimigo vai tentar te fazer lembrar da sua vida estagnada, da sua vida parada, das águas paradas na sua vida, naquilo que ele quer te manter debaixo desse jugo, mas você vai dizer, não, eu sou liberta em Cristo Jesus, não há corrente demais me prendendo. Não há encarceramento aqui na minha vida mais. Eu sou livre, eu posso correr, eu posso saltar as muralhas. Eu, em Cristo Jesus, posso todas as coisas. O que diz a palavra? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, ainda que eu passe por tribulações, ainda que eu passe por situações difíceis, mas eu vou vencendo. A minha vida é subindo. Não é descendo degraus, é subindo, é para a glória de Deus. Eu tenho liberdade nisso, em nome de Jesus. Então, assim, pensa nisso, meninas, sabe? Cada manhã que você acordar, sabe? Lembra, eu sou filha, eu sou filha, eu sou amada, eu recebi um novo nome, sabe? Há um novo nome, há uma identidade que o Senhor coloca em nós, sabe? O Senhor vem nos dar um novo nome. E já tem a Bíblia fala sobre uma pedra, um novo nome que nós vamos receber quando nós estivermos lá. Mas será que o Senhor tá lá atarefado, lá, escrevendo o nome de cada um ainda? O Senhor está lá numa mesa com um monte de pedra, ainda falta de fulano, ainda falta mais milhares de nomes aqui para escrever. Não, já está tudo pronto. Esse nome, esse seu novo nome, já está escrito na glória.
Já há uma sentença para você, de viver plenamente na presença de Deus. Essa é a sentença. É isso que está designado para você, né? O Senhor já escreveu o seu nome, sabe? Já está registrado. Se existe um livro, né? A Bíblia fala, que no Salmo 139, né? Fala sobre isso, que todos os meus dias foram registrados no teu livro, quando nenhum deles existia ainda. Pensa bem, já foram registrados os teus dias na presença de Deus. Quando nada existia, quando você era aquela massa informe no ventre da sua mãe, Deus já tinha registrado, então já está pronto. O Senhor já está com tudo preparado. Então você pode se levantar cada manhã sabendo quem você é, sabendo, olha, mesmo se eu falhar, mesmo se eu escorregar aqui, sabe? Há perdão para mim, há uma resposta de Deus ao meu clamor, e eu não preciso mais viver condenada, né? Assim, nos versículos na frente a gente vai ler que fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor, daqueles que amam ao Senhor, né? E assim, Deus tem preparado todas as coisas para cooperar com o seu bem. E mesmo que a gente fale, né, queridas, uma coisa assim que é importante para a gente dizer é assim, que a gente não vai perder a nossa salvação à toa, né? Às vezes a gente leu aqui nos evangelhos, Jesus falou muito sobre condenação, sobre aqueles servos que a gente vai chegar no dia final, ele vai dizer, apartai-vos de mim. É lógico que tem N situações, mas assim, somente se a gente negar essa obra do Espírito Santo em nós, somente se a gente realmente rejeitar Cristo, né? Rejeitar essa obra, pecar contra o Espírito Santo, contra a obra do Espírito Santo, é que nós não vamos receber a salvação. Agora, fora isso, é, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Há um processo de Deus aí na nossa vida e a gente não perde a nossa salvação porque nós cometemos um pecado de repente. Imagine se, né, qualquer um de nós aqui, o Senhor sabe a conta dos nossos dias, se a gente de repente hoje eu falo meio ali atravessada com meu marido e acabo pecando, falando algo para ele e de repente eu morro. Não significa que eu perdi a minha salvação, porque só se eu pecar deliberadamente mesmo, ofender ao Senhor, mas assim, imagina se eu morro sem ter tido a oportunidade de pedir perdão a Deus, né, por aquilo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor é o meu advogado, sabe? A não ser que eu viva deliberadamente no pecado, que eu rejeite mesmo, que eu comece a pecar e não me arrepender, mas não significa que se eu por um deslize aqui, eu cometer um erro, que eu vou estar condenada. Não, não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que não há anjos, não há domínios, não há potestades, não há altura nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, assim, essa palavra para nós é para nos encorajar, nos levantarmos toda manhã, sabendo a nossa identidade. Há um DNA em você, sabe, colocado pelo Senhor. Há um novo nome escrito para você, já preparado lá na glória, sabe? Há um registro a respeito da tua vida, escrita com o sangue do Cordeiro, naquele livro da vida. Você está escrita no livro da vida, não é no livro da morte, não é no livro da derrota, não é no livro do fracasso, mas é no livro da vida. Por isso você pode se levantar todas as manhãs, ainda que às vezes a gente se levante na nossa carne com dificuldade, né? Pensando nas nossas limitações, se levante o seu rosto e clame, Abba, Pai, meu paizinho, tu és a minha força e eu estou livre em Cristo Jesus, não estou condenada mais. Há uma lei que opera em mim, que é a lei do Espírito da vida do Senhor, e me fez livre. E eu posso estar na presença de Deus, eu posso me levantar, eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso sonhar, eu posso ter relacionamento com as pessoas, eu posso entrar na casa de Deus, sabe, de cabeça erguida e podendo louvar e adorar o nome do Senhor, porque eu sou aceita na presença de Deus. A gente precisa pensar nisso. Então, assim, fiquem com esse versículo desse dia, né? Portanto, nenhuma condenação há. Você não está mais fadada a viver debaixo do pecado e a viver derrotada, né? E ser condenada no dia final.
E deixa eu até lembrar aqui uma coisa que eu me lembrei que eu ia falar e eu tinha esquecido. Essa palavra condenação, ela tem uma mesma raiz, né? Deriva de uma mesma raiz da palavra danado, sabe? Condenado é aquela pessoa que está, vamos dizer assim, sentenciada, né, a viver debaixo de um jugo, a viver presa em prisões, né? E quando a gente fala sobre alguém, seu danado, né, aquela pessoa danada, tá falando mais ou menos da mesma raiz dessa palavra, né? Que é alguém que está debaixo de um jugo, debaixo de uma servidão, debaixo de uma condenação. Então, assim, a gente deve evitar usar essa palavra, né? Danado, porque ela lembra disso, de alguém que vai, vamos dizer assim, vai se lascar, né? Alguém que vai sofrer dano, né? Danado, alguém que está condenado a sofrer dano eternamente, né? E a gente não deve usar essa palavra com as pessoas e nem dentro da nossa casa, porque é como se a gente estivesse declarando esse tipo de coisa. Agora, nós não. Nós estamos em Cristo Jesus livres dessa tristeza, dessa condenação, né? Livre desse prejuízo, desse dano, né? Não, nós não estamos mais, nós estamos, podemos viver uma vida de liberdade. O que a palavra de Deus diz lá em Hebreus? Que nós temos um livre acesso à presença de Deus, né? E nós podemos entrar confiadamente e sermos aceitos. Você pode entrar hoje, agora, a hora que você quiser, na presença de Deus. Você pode viver constantemente na presença de Deus. Você tem livre acesso a esse Pai e chamá-lo de paizinho, chamá-lo na intimidade, dizer, Pai, ainda que eu não entenda muitas coisas, ainda que eu não entenda provações que eu estou passando, eu sei que o Senhor é por mim, eu sei quem me deu liberdade, e eu estou indo em frente, eu vou em frente, prossigo para o alvo, né? Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu estou indo, eu estou continuando, eu não vou ficar presa no passado, não vou ficar presa nesse charco de lodo aqui, né, nessas prisões, nessas cadeias. E eu fui liberta em Cristo Jesus. Amém, meninas? É muita coisa poderosa para a gente meditar. E assim, a continuação desse capítulo aqui tem muitos versículos assim especiais que a gente vai poder comentar aqui, mas eu queria parar hoje aqui lembrando disso, sabe? Você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Sabe? Caminhe triunfante pensando nisso. Ô, Eu sou glória. mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Fabi, que coisa. Eu quero compartilhar um pequeno testemunho. Ontem eu peguei um Uber e eu comecei a criar um diálogo com ele, né? Aí ele falou assim: senhora, eu não gosto de orar, não, porque é meio que como se ele não gostasse de incomodar o Senhor. Aí eu peguei e falei assim: querido, eu tenho uma coisa para te falar, que a Bíblia fala, ele é teu amigo. E um amigo, você tem intimidade com ele. Às vezes a gente fala tantas coisas por um amigo, né? E a Bíblia diz também que ele é o teu pai. O meu filho, ele pode falar tudo comigo, que ele não vai me incomodar, porque eu tenho prazer de ouvi-lo. Eu falei assim, a palavra do Senhor diz. E aí eu convidei ele para estar na nossa igreja, ele mora até no Alto da Serra. Ele falou que vai. Ô, Glória, vamos orar por ele. O nome dele é Vinícius. E é isso que a Rosane estava falando, a nossa identidade em Cristo faz toda a diferença, né? E a gente reconhecer e entender aquilo que Jesus já fez por nós, né? Que coisa linda, que palavra poderosa. Eu queria só compartilhar isso, que às vezes a gente não tem a percepção do que nós somos em Cristo, né? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? E às vezes a gente vive uma vida sem tomar posse daquilo que Jesus conquistou. E lá no voo, a Rosane, eu vi um pregador falando isso, que muitas coisas já foram liberadas para nós, mas nós ainda não conseguimos acessar, né? Que a gente pode que venhamos a buscar isso no Senhor. Senhor, o que está liberado para mim que eu ainda não tomei posse? Por esses dias, eu contei para vocês da dor, né? Que eu senti muito forte durante uma semana. E aí eu orei, declarei na noite de sexta para sábado. Eu dormi com um negócio quente aqui, muita dor. Eu declarei, acordei de madrugada, eu falei, Jesus, a tua palavra diz
Eu não quero viver com essa dor. E já passou o meu período, que se fosse só o período menstrual, uma semana, meu Deus. Aí, porque eu não sei quando eu menstruo, porque eu tenho DIU, né? Aí eu falei, Jesus, em nome de Jesus, eu declaro cura, eu declaro cura. E quando foi de manhã, já tinha melhorado muita coisa. Quando o Beto acordou, eu falei com ele, glória a Deus. Aí o Beto falou assim, Fabiana, essa dor sua foi embora porque provavelmente teu período menstrual cessou e a dor cessou junto. Aí eu peguei e falei, ou seja, se eu tomar posse disso, eu vou aceitar a dor mês que vem, de novo. Eu falei, não, Beto, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor me tocou, que houve algo espiritual dessa parte. Aí, quando foi segunda-feira, a dor voltou. Aí eu declarei, eu falei, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor levou sobre si, eu repreendo essa dor, eu não aceito ela na minha vida, a dor sai, no nome de Jesus. Queridos, a dor da barriga saiu, mas eu senti nas costas. Eu fui lá com a mão nas costas e falei, em nome de Jesus, dor, eu te dou uma ordem, sai, para a glória do Senhor. Eu quero ter uma semana e eu vou ter uma semana abençoada. E trabalhei segunda, terça, quarta. A gente, eu não digo assim, né? Eu tenho muito medo de falar isso, mas o Senhor, ele já conquistou muitas coisas para a gente. A gente precisa entender a nossa posição em Cristo. Porque se a gente deixar, queridos, a gente vive triste, a gente começa a ter percepção, igual a Rosane começou a falar, saiu do encontro abençoado, e ali foi sinalizada uma situação, a boca do inferno, que o diabo ele usa mesmo, que se a gente pegar tudo que a gente ouve e trazer para a gente, queridos, a gente vive angustiado, a gente tem que ter visão do céu e repreender o inferno. Falar, em nome de Jesus, eu não aceito isso. Eu não aceito. Porque o inimigo, ele assopra na nossa mente. O tempo todo. E assim, vai naquelas partes, às vezes, que você está mais vulnerável para te fazer enfraquecer. E é isso que a Fabi falou. Você vai tomando sobre si, tu coloca uma mochila, outra mochila, daqui a pouco você está pesada, né? Você está cabisbaixa, né? Andando ali pesado debaixo desse monte de jugo. Enquanto que a gente tem que... sabe? E em Cristo é isso, e tomar posse, como a Fabi falou, as coisas do Senhor já estão preparadas. Deus não está lá no céu correndo de um lado para o outro. Não, você tem que atender o pedido de alguém aqui demanda disso aqui, anjo, traz esse relatório. Não, as coisas de Deus já estão prontas, sabe? O que ele determinou sobre nós já está pronto, sabe? A gente é isso, tomar posse. Senhor, o que tu tens para mim? Me revela, traz ao meu coração, sabe? Aquilo que eu ainda não sei, aquilo que eu ainda não estou andando alinhado, para que a gente comece a andar em alinhamento com aquilo que Deus já preparou para nós, né? Em nome de Jesus. Amém, meninas. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa manhã. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, Senhor, que diz que não há nenhuma condenação para nós. Nós tomamos posse dessa palavra nessa manhã, Senhor, e rejeitamos, Senhor, qualquer artimanha, qualquer palavra maligna, Senhor, que tenta nos acusar do nosso passado, que tenta, Senhor, colocar peso sobre nós, sobre o nosso coração, sobre os nossos ombros, Senhor, que tenta lançar, Senhor, ó Deus, pensamentos intrusos na nossa mente. Nós rejeitamos na autoridade do nome de Jesus. Nós estamos em Cristo. Não há nenhuma condenação, nós somos livres, o Senhor nos libertou do nosso passado, nos libertou das amarras, das garras do inferno, e nós estamos livres, e nós queremos estar posicionadas naquilo que o Senhor tem para nós. Cada mulher aqui, Senhor, posicionada, Senhor, entendendo qual é a sua identidade de filha no Senhor. Nós somos chamadas, Senhor, para nos sentar à mesa contigo, receber vestes novas, Senhor, e receber autoridade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Nós somos herdeiras e co-herdeiras com Cristo, Senhor. Nós temos os nossos deveres, as nossas obrigações, mas nós também, Senhor, temos os privilégios de sermos
filhas, e podemos te chamar de Abba, nosso paizinho querido, Deus que tem prazer em atender as nossas orações. Muito obrigada por isso, que cada mulher aqui, Senhor, nessa manhã, tenha consciência, que teu Espírito Santo ministre a cada uma, Senhor, essa consciência, Senhor, de quem elas são no Senhor, e elas possam andar de cabeça erguidas, não com orgulho da carne, Senhor, ó Deus, não com vaidade, Senhor, no seu coração, mas com o espírito regenerado, cheias de alegria por saberem quem são. Que cada mulher aqui saiba, Senhor, que quando elas estão andando nas ruas, andando nos lugares, andando no trabalho, seja na faculdade, onde estiver, ali está entrando uma filha do Senhor, ali está entrando, o Espírito Santo está naquele lugar por causa das suas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, para que nós possamos ser despertadas, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, para a obra que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, Senhor, e nós não percamos nada daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, como a Fabi falou, Senhor, traz para nós, Senhor, revela-nos, Senhor, aquilo que ainda nós não sabemos, que nós ainda não estamos vendo daquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada casa aqui, Senhor, e nós oramos agora pela vida do Vinícius, Senhor, esse motorista de Uber, Senhor, nós oramos pela vida do Vinícius, que foi convidado para estar ali na igreja. Pedimos ao Senhor que o Senhor cubra a sua vida, que o Senhor o guarde, que o Senhor o livre, Senhor, no trânsito, fazendo o seu trabalho. Senhor, mas que a sua família seja abençoada e que o teu Espírito Santo toque o coração dele, amoleça o coração dele, incomode ele, Senhor, até que ele se volte para a tua casa, até que ele venha ouvir a tua palavra, Senhor, e seja completamente liberto. Abençoe a vida do Vinícius, Senhor. Em nome de Jesus, cerca ele, Senhor, com a tua bondade, com a tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos vê-lo na tua casa, Senhor. Deus, e abençoa, cerca os filhos das tuas filhas, Senhor, cerca os pais, os irmãos, Senhor, todos os familiares das tuas filhas, Senhor, com a tua bondade nesse dia, Senhor, e glorifica o teu nome através de nós. Nós te adoramos, Senhor, porque somos libertas no teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, vou colocar a enquete lá no grupo, então vou ajudar a Pri um pouquinho, porque a Pri vai assim para um novo espaço, está de mudança, então daqui a pouco ela está arrumando as coisas, e por isso que às vezes ela fica mais limitada aí, né, para entrar com a gente, mas vai ser muito bom, a Pri vai ser abençoada nessa nova casa, aí vai ser um novo tempo para a vida dela, e a gente quer abençoar ela também. Então, eu vou colocar lá a enquete lá no grupo sobre a nossa confraternização sábado, nosso piquenique. E a gente quer ver todo mundo lá, gente. Vai ser um tempo assim, muito, muito bom para a gente, muito precioso. Então, meninas, o que a gente quer fazer? Sexta-feira a gente não fazer o devocional e fazer no sábado, tá bom? A gente faz no sábado lá, 9 horas da manhã, presencial. Vai ser lindo. Ô, Glória! Tirar muita foto, rir, comer muita comidinha gostosa, cada um vai preparar um coisinho para a gente levar, nem que seja um biscoitinho simples, qualquer coisa que você queira, né? É só para a gente ter ali na mesa, a gente poder estar juntas ali, tá, meninas? Tá bom. Beijo, meninas. Meninas. Ótimo dia para vocês. Até sábado. Até sábado. Bom dia. Bom dia. Bom dia.